Olá, eu sou a Sara e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de iniciação científica intitulado Precisão diagnóstica da escala Braden na detecção do risco de lesão por pressão em pacientes de unidade de terapia intensiva de acordo com grupos de riscos específicos. A minha orientadora é a professora doutora Silvana Mara Luz Turbino Ribeiro e o meu co-orientador é o mestre Luiz Antônio Alves de Menezes Júnior. A apresentação está dividida em introdução, objetivos, material e métodos, resultados e discussão e conclusão. As lesões por pressão são lesões cutâneas em tecidos subjacentes, decorrentes da compressão exercida no tecido, e comumente estão sobre uma proeminência óssea, como cotovelos, tornozelos e quadris. Podem ser superficiais ou profundas. Seu desenvolvimento é complexo e multifatorial. Destacam-se como os principais fatores de risco intrínsecos a idade avançada, pois modificações naturais do organismo são ocasionadas pelo envelhecimento. Comorbidades, ressaltam-se as doenças crônicas como a diabetes mellitus e doenças cardiovasculares, pois estas interferem na circulação sanguínea, e a desnutrição e o baixo índice de massa corporal, uma vez que o estado nutricional interfere na disponibilidade de nutrientes envolvidos no reparo e manutenção dos tecidos. Já os principais fatores de risco extrínseco ao paciente relacionados com o surgimento das lesões são pressão, cujos efeitos serão atribuídos dependendo da sua intensidade, duração e tolerância tecidual do enfermo, e fricção e cisalhamento, são manifestados a partir do deslizamento de duas superfícies. Nesse caso, são forças contrárias que causarão o atrito e, portanto, o ocasionamento das lesões. Na unidade de terapia intensiva, encontram-se os pacientes mais vulneráveis a esse tipo de lesão. A manifestação destas em pacientes acamados é indesejada por motivos diversos, pois há o comprometimento da qualidade de vida e impacto psicológico nas pessoas acometidas, bem como o aumento dos gastos financeiros por parte dos sistemas de saúde direcionados para os cuidados de pacientes que se encontram nessa situação. Instrumentos que visam avaliar o risco do desenvolvimento das lesões são de extrema importância para atuar na prevenção deste quadro. A escala Braden é a mais utilizada para avaliação de risco para o desenvolvimento da lesão por pressão. Esta apresenta boa sensibilidade para a avaliação clínica do risco para o desenvolvimento da lesão quando comparada com outra escala desta natureza. A escala Braden apresenta 6 variáveis, que são percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição, fricção e força de cisalhamento. A soma da pontuação de cada subscore permite a estratificação em faixas, onde menores valores indicam piores condições. Considerando que o surgimento da lesão por pressão está relacionado com diversos fatores e que um fator isolado pode predizer o risco para o desenvolvimento da lesão, se fez necessário analisar a precisão diagnóstica da escala Braden em diferentes grupos, determinados por fatores relacionados ao risco para o desenvolvimento da lesão. Tal estudo poderá auxiliar nas medidas preventivas a serem adotadas. O estudo tem como objetivo geral avaliar o poder discriminatório da escala Braden no risco para o desenvolvimento da lesão por pressão em pacientes críticos em grupos específicos. E como objetivos específicos temos estudar precisão diagnóstica para o risco de desenvolvimento da lesão por pressão de acordo com os grupos: sexo, sedação, excesso de peso, baixo peso, ventilação mecânica, tempo de hospitalização e presença das doenças, diabetes e hipertensão. E também identificar os grupos prioritários a serem avaliados para o risco do surgimento das lesões. Este estudo é uma parte do projeto de pesquisa intitulado Análise do perfil clínico-nutricional epidemiológico nos pacientes que desenvolvem lesão por pressão em uma unidade de terapia intensiva, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e exploratório, com abordagem qualitativa e quantitativa. Utilizou-se os dados de prontuários dos pacientes hospitalizados na UTI da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, no período de 1 de janeiro de 2018 a 31 de agosto de 2019, avaliados com risco de desenvolvimento de adquirir a lesão por pressão por meio da escala Braden. Para a avaliação do poder discriminatório da escala Braden para as lesões por pressão nos supergrupos, foi calculado a sensibilidade, a especificidade e a análise específica da curva ROC. Todas as análises foram realizadas por meio do software STATA-SE, versão 15, e MedCalc, versão 18.11. Considera-se que a escala Braden é um método diagnóstico de triagem, ou seja, pretende-se com a aplicação da mesma identificar o maior número de indivíduos com risco de desenvolvimento das lesões. Portanto, espera-se estabelecer os pontos de cortes que expressam resultados menores, tanto de falsos negativos, pessoas que não foram indicadas com risco, mas que desenvolveram as lesões por pressão, quanto de falsos positivos, pessoas que foram apontadas com risco, mas que não desenvolveram as lesões. Na interpretação da escala Braden, os pontos de corte 13 e 14 são utilizados como determinantes para estabelecer o risco de surgimento das lesões. Para o público estudado, o ponto de corte 14 de fato representou o melhor ponto com os valores de sensibilidade e especificidade mais proporcionais. Em contrapartida, o ponto de corte 13 apresentou a mesma sensibilidade, porém com menor especificidade.
Quanto ao grupo específico sexo, a escala Braden não apresentou bons parâmetros para o público feminino, como evidenciado pela curva ROC, cujos valores foram extremamente baixos. Considerando o público masculino, a escala apresentou melhores resultados, com curva ROC maior e valores mais proporcionais de sensibilidade e especificidade, sendo o ponto de corte 14 aparentemente o mais adequado. Para idosos, a utilização do ponto de corte 11 apresenta maior sensibilidade, embora apresente baixa especificidade. Considerando que este público é composto por indivíduos com cicatrização dificultada, é apropriado valores maiores de sensibilidade, uma vez que diminui a chance de resultados falsos negativos. Tanto para pacientes internados com diagnóstico de diabetes quanto para aqueles com diagnóstico de hipertensão, os melhores valores de sensibilidade e especificidade foram do ponto de corte 11. Tanto no caso de pacientes internados em ventilação mecânica, quanto no caso de pacientes com sedação, a escala Braden demonstrou não ser um bom parâmetro discriminatório para a identificação do risco do desenvolvimento de lesões, pois foram identificados valores muito baixos de sensibilidade e discrepância entre os dados. Em pacientes com excesso de peso, destaca-se o ponto de corte 14, que, embora apresente sensibilidade inferior ao ponto de corte 11, ainda indica maior especificidade, portanto, dados mais proporcionais. O ponto de corte 14 também apresenta melhores resultados para pacientes com baixo peso. No caso de hospitalização superior a 11 dias, o ponto de corte 14 também apresentou dados mais proporcionais. Concluímos que o ponto de corte 14 parece apresentar melhores resultados, demonstrando ser importante para delimitar o risco do desenvolvimento das lesões por pressão. No geral, a escala Braden aparenta ser uma ferramenta com pouca precisão. Tal fato pode ser evidenciado pelos resultados abaixo de 0,6 na curva ROC e por dados bastante discrepantes de sensibilidade e especificidade. Por fim, este estudo colabora com a hipótese da necessidade de novas pesquisas que desenvolvam outros parâmetros avaliativos para o risco do desenvolvimento das lesões, efetivando a prevenção desses quadros em pacientes internados. Essas são as referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção.